Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Jurisprudência Comentada. Eu sou o Jarbas Domingos e o tema de hoje será a responsabilidade dos gestores públicos perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Bom, hoje, efetivamente, vamos começar a apresentar comentários sobre a jurisprudência dos tribunais. E eu vou explicar brevemente qual é o esquema desse comentário, ok? São duas etapas. Na primeira, eu vou apresentar o entendimento do tribunal, a decisão sobre a qual eu vou comentar e esmiuçar rapidamente algumas definições importantes para poder entender muito bem o que a gente vai conversar. E, na segunda etapa, eu vou efetivamente apresentar o meu comentário, a minha opinião jurídica sobre o assunto. Perfeito. O precedente de hoje ele está no Boletim de Jurisprudência número 7, agora de 2021, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte: a ausência de dolo ou má-fé por parte do gestor não exclui a responsabilidade quando da prática de algum ato contrário às normas legais. Se caracterizada a conduta ilegal e culposa grave do agente, estarão presentes os elementos autorizadores à aplicação da penalidade prevista no artigo 63, inciso 2, da Lei Complementar 63 de 90. Vamos lá. Primeira coisa para a gente entender essa decisão, esse precedente. A quem se dirige ela? A todos os agentes públicos, Jarbas? Não. Só aos gestores. A decisão é bem clara. Ela se aplica aos gestores públicos. E quem são os gestores públicos? O gestor público é todo agente público que tem autoridade, que pode decidir alguma coisa na administração pública. Exemplo, o gestor público é algum agente com poder de assinar um contrato, assinar um termo de aditamento, autorizar algum gozo de algum direito, de algum servidor subordinado a ele. O gestor público também é aquele agente que pode ordenar um pagamento. E quem são esses gestores públicos? É a alta cúpula da administração pública. Secretários municipais, secretários estaduais, chefes de poder, o prefeito, o governador, o presidente de uma casa legislativa, diretores de autarquias, fundações. Todos esses agentes públicos são os gestores. Bom, segunda parte, a responsabilidade. O que é a responsabilidade de que o precedente está falando? Sempre que um gestor público pratica uma conduta, ele está sujeito a ser responsabilizado caso ela seja legal. Tá? A responsabilização é uma forma de reparação perante a lei de uma conduta que foi contrária a ela. E é a própria lei que vai dizer a forma de ser responsabilizado. Pode ser por meio de uma sanção, uma pena econômica, multa. Pode ser por meio de uma pena restritiva de liberdade, a prisão. Pode ser a perda de um cargo público, pode ser a perda de direitos políticos. Então, a lei vai definir com a forma de ser responsabilizado. No Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a responsabilização é feita por meio de multa, aplicação de multa, que é o que está nesse artigo que o entendimento mostrou. Tá? Essa lei complementar que o artigo se refere é a lei orgânica do Tribunal de Contas e é onde está estabelecida toda a estrutura dele, as competências, o que ele pode ou não pode fazer. Então, nessa lei complementar, é dito que o Tribunal de Contas pode aplicar multa, né, quando um gestor público pratica uma conduta ilegal. Então, a gente já entendeu que esse entendimento se aplica aos gestores públicos e ele está falando qual é a posição do tribunal sobre a responsabilização desses gestores quando praticarem alguma conduta ilegal. Tá? Essa conduta, ela não basta ser ilegal, ela tem que ser uma conduta grave, tá? Uma conduta culposa e grave desse gestor público. O que é uma conduta grave? É uma conduta muito escancaradamente errada, contrária à lei. Então tem que fugir muito do que está na lei. Não basta uma ilegalidade
formal, burocrática, procedimental, que não gere consequências práticas para a administração pública ou para um cidadão administrado. Tem que ser grave, tá? Não pode ser qualquer conduta. E basta que seja culposa. Conduta culposa, gente, ela pode aparecer de 3 formas. É o conhecido sem querer, que é quando o agente público pratica algo, né? Pratica uma conduta que pode ser tanto um fazer como um não fazer, porque para o direito, conduta não é só fazer alguma coisa, pode ser deixar de fazer também. Então, aqui a gente consegue entender direitinho. Quando o agente público pratica uma conduta culposa, quando ele age com imprudência, com imperícia ou com negligência. A imprudência, ela acontece quando o agente público pratica, né, um ato sem ter as cautelas que ele deveria. A imperícia é quando o agente público pratica um ato sem observar as regras técnicas que deveriam ter sido observadas. Exemplo, um engenheiro que faz um projeto, erra o projeto e daquele projeto nasce um prédio e o prédio desaba, né? Foi uma conduta praticada com imperícia. E tem a negligência, que é quando o gestor público deixa de praticar alguma coisa, né? Ele relaxa, né? Esquece, deixa passar batido. Foi negligente, né? Ele não se preocupou, não se importou. Então, nesse entendimento, esse é o ponto crucial. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro entende que basta que um gestor público pratique uma conduta ilegal, grave e culposa para ele ser responsabilizado com a multa. Isso quer dizer que, mesmo que não tenha má fé, mesmo que não tenha dolo, sendo que má fé é o contrário de boa fé, que é a boa vontade, que é a boa intenção, que é a transparência, a honestidade, que os cidadãos devem ter entre si e também com a administração pública. Logo, a má fé é o contrário disso, é a desonestidade, né? É uma predisposição a fazer alguma coisa errada. Não precisa ter má fé para ser responsabilizado dentro do Tribunal de Contas. Assim como não precisa de dolo. Dolo é a intenção de praticar uma conduta ilegal. É o gestor praticar uma conduta livremente, né, espontânea vontade ilegal. Vou fazer algo ilegal, vou fazer algo errado. Não precisa disso para ser responsabilizado no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, aqui. Então, isso não quer dizer que quando um gestor praticar uma conduta com má fé ou com dolo, ele não será responsabilizado, ele será responsabilizado também. O ponto é que até nas condutas culposas, contanto que sejam ilegais, óbvio, e graves, ele também será responsabilizado. Esse é o ponto, tá? Esse é o entendimento do Tribunal de Contas. Minha opinião jurídica agora sobre esse entendimento. Jarbas, você concorda, discorda, acha errado, acha certo? O que eu acho? Eu acho que o entendimento do Tribunal de Contas é adequado. É adequado com o ordenamento jurídico, tá? Por quê? Está previsto em lei que o tribunal pode aplicar uma sanção. Então ele está seguindo a regra dele, né? Ele pode aplicar a sanção quando tiver uma conduta ilegal e grave e culposa. Perfeito. Contudo, no caso concreto, é indispensável que seja dado todas as chances ao acusado de se defender, né, e mostrar o lado dele, que a conduta dele, por exemplo, não foi grave, né? Não foi grave. A gravidade é o ponto-chave desse entendimento, porque falar que uma coisa é grave tem que ser mensurado, tá? Tem que ser mensurado. O que foi que aconteceu que foi grave? Foi pouco grave? Foi muito grave? Isso fica um pouco vago. Então, não tem como falar que determinada conduta vai ser sempre grave, porque pode ser que varie. O caso concreto tem muitas variáveis, né? O agente público também vai variar. Você não pode apontar uma conduta a um agente público, um gestor público, no caso, com pós-doutorado em gestão pública e aplicar mesmo
sanção a um gestor público recém-formado, por exemplo, que não tem nem experiência. Então, isso tem que ser considerado no caso concreto, tá? E claro, se existe sanção para as condutas com má-fé e com dolo, para as condutas sem má-fé e sem dolo, elas têm que ser mais baixas. É uma questão de proporcionalidade, tá? Então, me parece que o entendimento do tribunal é totalmente adequado, né? Ele está de acordo com o ordenamento jurídico. A gente só precisa ter um cuidado especial no caso concreto, como que ele será aplicado, né? E avaliar o que é uma conduta grave no caso concreto. Isso ficou em aberto, tá? Então, esse é o meu entendimento, esse é o meu comentário, tá? Então, se você é gestor público, né, foi gestor público ou será gestor público, é bom ter cuidado, tá? E se tiver alguma dúvida, entre em contato por e-mail ou pelo WhatsApp, conforme está na descrição. Até o próximo episódio do programa Jurisprudência Comentada.